Glória a Deus. Abre comigo sua Bíblia em... Cadê onde eu tô? Esqueci meu óculos. Juízes 13. Um dia desses eu conversando com o Trinda sobre um ocorrido aí. Aí ele pegou e falou assim comigo, né? Nós dois conversando no carro. Aí a gente comentando sobre aquela música, o que fazer quando ele vem, né? Aí eu pegou e falou, a questão não é o que fazer quando ele vem, né? Quando o Espírito vem, você faz qualquer coisa. Mas e quando ele não vem? O que fazer? Então o tema da palavra hoje é o que fazer quando ele não vem. O que fazer quando a presença do Espírito Santo já foi e nós não percebemos? Já tem algumas Juízes 13. Juízes 13. Já tem um tempo que na reunião de oração nós estamos comentando sobre isso. Sobre a questão de desejarmos a presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós somos seres humanos. Seres humanos são inteligentes. Nós não somos burros. Nós aprendemos. Nós chega um determinado caminho das nossas vidas, algumas experiências. A gente aprende a fazer certas coisas. Até mesmo as coisas de Deus. A gente aprende a orar. A gente aprende a pregar. A gente aprende a cantar, a gente aprende a pregar a palavra, a gente aprende. Aprende ou não aprende? Aprende. Quem aqui já chorou, não sei se você participou, eu até os meus, acho que 14 anos eu acho, em show de mundo, se alguém foi. Gente, tinha um show aí de uns homens que iam nesse interior da minha cidade. Ai, eu amo esse homem. No outro dia, eu e minhas amigas lá para os camarim deles pegar autógrafo. E batia lá, porque queria autógrafo. Esse homem cantava e você chorava. Por quê? Aquilo ali ele fazia você chorar no espiritual? Não. A gente chorava por causa da alma. Eles ministravam, falavam coisas que tocavam a nossa alma. E quantas vezes, quantos ministros de Deus, quantos pregadores de Deus não estão afagando as nossas almas? Porque aprende, fala o que queremos ouvir, ministra o que queremos ouvir, e o pior de tudo é quando nós somos esses ministros. É quando nós nos posicionamos como esses ministros. Eu não sei assim se vocês estão sensíveis às últimas palavras que o Senhor tem nos dado sobre um chacoalhar nesse ministério. O Senhor, Ele tem coisas grandes para fazer no ministério ICAV. Mas se a ICAV não despertar, Ele passa para o próximo. O maior engano, nós vamos falar sobre esse homem de Saul, foi pensar que o reinado dele era eterno. E não é. Deus, Ele precisa de pessoas cujo coração é dele. Não importa onde essas pessoas estão. Às vezes estão lá atrás da malhada, cuidando de ovelhas. Não é agradável aos olhos, não é desejado ao coração, mas o Senhor sabe onde eles estão. E às vezes as palavras que vêm aqui, você não sei como as recebe, mas às vezes fala assim, nossa, é lição de moral, é um bucho. Não é. Gente, aquela palavra que o Senhor deu sobre quanto vale Jesus para você, até hoje essa palavra ela me mói. Quanto que vale Jesus para mim? As terras errantes. Quantas vezes nós às vezes estamos assentados aqui, mas nossa mente e nosso coração estão
vagando em outros lugares. Eu não vou citar muito porque como eu fico na salinha, esse ano eu não ouvi sua ministração nenhuma. Só ouvi uma da Viviane, que foi sobre lugares profundos e o casamento. Tem que pregar mais, Valquíria? ou eu tenho que vir mais para cá. Então, nós precisamos entender o que eu e você estamos fazendo. Será que Jesus está vindo nas nossas orações? Será que o Espírito Santo ele está conosco quando a gente se reúne? Parou para pensar? Então vamos lá. Juízes 13, né? Vamos falar aqui um pouco sobre o nascimento, sobre a vida de Sansão. É prático, né? De a pessoa falar assim, oh, Deus te ama e Deus tem um plano para a sua vida e tal e tal. Saiba que todo mundo que nasceu porque Deus teve um plano. Não nasceu por um acaso. Se nasceu é porque foi plano de Deus. Ali não precisa de profeta nenhum para trazer esse discernimento. Se nasceu porque tem um propósito. Então aqui Sansão, ele nasceu porque ele tinha um propósito. E o propósito de Sansão era libertar o povo dos filisteus. A mãe de Sansão era estéril, ela não podia ter filhos. Aí de repente aparece um anjo para ela e fala, você vai engravidar. Mas o seu filho vai ser especial. Ele vai ser nazareno, tá certo, gente? Ah, nazireu. Uai, vamos aí, gente. Ele vai ser nazireu. Ele não vai beber nada, não vai comer nada. Nada que vier da videira, da parreira, vai entrar na boca dele. Ele não vai fazer uso de nada disso. E outra coisa, ele não vai cortar o cabelo. Ele vai ser diferente. Por quê? Porque ele tinha um chamado. Aí aqui no capítulo 13, 24, fala assim, depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a dirigir, a incitá-lo em Maané, Dan, entre Zorã e Estaol. Sansão em hebraico significa como o sol. Então quando Sansão nasceu, automaticamente ele passou a ser dirigido pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus ele já vinha ali, direcionava Sansão. E nós conhecemos as proezas de Sansão. Sansão matou um leão. Sansão com a queijada de jumento matou mais de 1000 filisteus. Sansão ele fez sinais e prodígios para o tempo dele, ao ponto dos filisteus querer matá-lo, ao ponto dos filisteus se levantar contra ele, de fazer qualquer coisa para destruí-lo, porque ele estava verdadeiramente destruindo o filisteu. Só que na caminhada Sansão esqueceu quem ele era. Ele esqueceu que ele era nazireu. E ele começou a brincar com o inimigo. Ele foi lá nos filisteus e pegou a sua primeira esposa. Os pais não queriam, mas afinal de contas eu sou Sansão. Eu sou o cara. Há em mim o Espírito de Deus. Eu faço e acontece. Então eu posso me casar assim com ela. E foi e casou. E ali já começou toda, bagunça de Sansão. Tempos depois, Sansão não satisfeito, foi mexer com quem? Com uma prostituta. E ali ele se encantou com Dalila. E ali ele começou a brincar com Dalila. Dalila perguntava, Sansão, por que você é tão forte? E Sansão ali brincava com ela, contava uma piadinha, ela ia e fazia o que Sansão falava.
Sansão, mas você está mentindo para mim, Sansão. Sansão, tu não me amas. Porque se você me amasse, você me contaria seu segredo. E ele vai, até que ele se rende. Ele se rende. O que Sansão faz? Eu tenho essas tranças. A força que eu tenho está no meu cabelo. Se cortar, se raspar o meu cabelo, a minha força se vai. Ah, é? O que ele fez? Dormiu no colo de Dalila. Quantos de nós estamos dormindo no colo da nossa Dalila? Como eu disse quinta-feira, Dalila não quer significar muitas vezes na minha e na sua vida um adultério. Quer significar aquilo que tem me encantado, aquilo que tem me feito negociar quem eu sou, aquilo que tem feito negociar a presença de Deus na minha vida. No colo de quem que nós estamos dormindo? O que tem me seduzido ao ponto de eu falar assim, ó, a minha força está nos meus cabelos, e durmo. E quando Sansão se levanta, vamos aí para o 13:24, 16, perdi aqui, 16:19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou dele a sua... Olha só o que o encantamento com as coisas deste mundo me faz. Me escraviza, me subjuga. Quantos de nós, igreja, a presença de Deus, ela não vai vir se Deus não encontrar em mim e você um coração desejoso de tal forma que as Dalilas lá fora não nos encantam mais. Não nos encantam mais. E relembrando aqui, reforçando, cada um aqui sabe aonde é a sua Dalila ou suas Dalilas. Eu sei aonde estão as minhas, aonde elas estão. Eu sei qual que é a Dalila que eu tenho que vencer todos os dias. Porque assim como você, a minha carne não é melhor do que a tua. Quinta-feira eu estava falando, né? Às vezes você olhar para a minha carne, você vai falar assim, nu, que é isso? Mas ela não é uma pastora? Às vezes você vai até escandalizar com a minha Dalila. Mas eu tenho algo para lutar. Por quê? Porque eu preciso entender quem eu sou. Para que eu nasci? Qual que é o chamado? Qual que é a lei, a norma que há sobre a minha vida? Sobre Sansão existia uma norma, existia uma lei, existia um princípio. Sobre mim você não é diferente. Nós temos princípios. Sansão era chamado nazireu. Eu e você somos chamados cristãos. Nós somos cristãos. E como cristãos, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Ai, por que você é escravo? Não, eu sou livre. E por eu ser livre, eu tenho a oportunidade de me posicionar em quem eu sou. E quando Sansão se levantou, perdi aqui, 16, né? Aí vai, 20. E ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha ido.
Quantos de nós estamos brincando com essas Dalilas, achando, não, é só eu ir lá prostrar o meu joelho e orar que vai melhorar. Não, é só eu ir lá voltar e fazer uma oferta, fazer um dízimo que vai melhorar. Não, é só eu fazer isso, ir para a igreja e fazer tal e tal e tal que vai melhorar. Não, é só ir lá chamar o pastor para orar comigo que vai melhorar. Não vai. Não vai. Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe o quanto nós estamos. Gente, isso aqui é de Deus demais. O quanto nós estamos valorizando isso aqui. O quanto isso aqui vale para nós. Chegou um tempo na caminhada de Sansão que a presença do Espírito de Deus na vida dele só fazia dele, só estava para ele glamour. Só fazia dele conhecido. Mais nada. Ele não temia mais ao Senhor. Então os filisteus pegaram nele e lhe furaram os olhos. Os olhos, eles são a nossa janela. A janela da alma são os olhos. Um cristão com os olhos furados, um cristão com os olhos vendados, o que ele pode fazer contra o inimigo? Nada. Vai fazer aqui, igual Sansão fez. Vai rodar moinho, vai servir de palhaço, vai servir ali de atração para os inimigos. Sansão não percebeu que o Espírito de Deus já tinha ido. Não tinha percebido. E outro personagem nosso aqui é o rei Saul. O rei Saul. Vamos lá para 1 Samuel 9:15. O pessoal da oração já sabe, né? Nós já comentamos isso aqui na reunião de oração retrasada. 1 Samuel 9:15, desculpa. Coloquei aqui e perdi. No nome de Jesus, Senhor, vem com o teu temor sobre as nossas vidas. 1 Samuel 9:15. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então Saul, ele tinha uma missão. A missão de Saul também era livrar o povo. A igreja tem uma missão. A missão da igreja é livrar aqueles que cambaleiam para o inferno do inferno. Eu e você temos uma missão. A nossa missão como igreja não é somente ser a noiva. A nossa missão como igreja não é somente ser filhos, mas a nossa missão como igreja é sermos aqueles que vão livrar o povo. E Saul, ele teve esse chamado. Ele veio lá da tribo de Benjamim, uma das tribos mais pobres. E quem separou Saul, assim como quem separou Sansão, foi Deus, não foi o povo. Quem separou a mim e a você foi o Senhor. Por mais que ele tenha usado aqui no caso de Saul, ele usou o profeta Samuel. No caso de Sansão, ele usou um anjo. E no meu caso e no seu caso, ele deve ter usado alguém. Mas quem nos separou foi ele. Ele nos separou com um propósito, com uma missão, para uma visão. Só que sempre tem que ter o só que. Saul foi rei. Saí lá da tribo mais pobre. Agora eu estou aqui em cima. Quem diria que eu, Saul, seria rei? Quem diria que eu, Fabiana, estaria aqui em cima? Quem diria que você estaria onde você está? Quem diria, quem diria? E aquilo foi para o coração de Saul. Aquilo foi crescendo, foi exaltando o coração de Saul.
ao ponto de um dos versículos mais conhecidos serem vivenciados e dar origem na história de Saul, que a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria, que para Deus vale mais o que obedecer do que E quantos de nós estamos sacrificando e não estamos obedecendo? Quantos? Igreja, às vezes vocês sabem muito mais isso aqui do que eu. Às vezes vocês podem me dar uma aula de letra, mas não vale nada eu saber isso aqui se eu não obedecer. É muito mais fácil eu saber uma coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Não falo Jesus, né? Mas Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Saul, ele foi crescendo, até chegar lá em 15:22. Vamos lá, 1 Samuel 15:22. 15:22. Fala assim. Vou pegar aqui no 11. Vou pegar aqui no 11, no 10. 15:10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Gente, tanto que isso é forte. Se alguém tiver outra tradução, fala aí para mim. Arrependo-me de ter haver constituído Saul como rei. Imagina chegar um momento que o Espírito Santo fala assim: me arrependo de ter feito a Fabiana o que fiz dela. Me arrependo. Me arrependo de ter salvo fulano. Me arrependo de ter permitido que fulano fosse salvo. Me arrependo. Eu me arrependo amargamente de uma oração que nós fizemos e uma pessoa foi livre da morte. Eu me arrependo. Porque se ela tivesse morrido, ela não teria matado outros milhares. Ela matou uns 100. Eu me arrependo. Por isso que você não pode sair orando coisas que Deus não mandou você abençoar. Quem às vezes Deus está permitindo a maldição pegar. Eu me arrependo. Imagina Deus falar: eu me arrependo de ter salvo o Odival. Eu me arrependo de ter constituído o Claudinei no que eu constituí. Eu me arrependo. Igreja, o temor do Senhor, ele precisa ser o maior alicerce do nosso coração. Mais do que qualquer milagre, mais do que qualquer cura, mais do que qualquer livramento, a única coisa que eu e você temos que clamar: Senhor, não me dê a cura se eu for perder a tua presença. Senhor, não me dê esse livramento se eu for perder a tua presença. Não me dê essa bênção se eu perder a tua presença. Não me dê. Igreja, o que tem afastado a igreja do Senhor é a ausência do temor. Sansão, ele perdeu o temor de Deus não sei nem quando. Saul perdeu o temor a Deus, ao ponto, sabe, dele se achar que ele podia ir à frente de uma lei. Quem sacrificava eram os sacerdotes. Saul, ele se achou tanto que falou assim: poxa, eu sou o rei, eu posso fazer. E aqui continuando, no 11: arrependo-me de ter haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas ordens. Você sabe as ordens que Deus tem te dado. Eu sei a que Ele tem me dado. E assim nós, como igreja, nós sabemos a ordem que está aqui na palavra de Deus que Ele nos dá. Então nós temos ordens coletivas para seguir e ao mesmo tempo nós temos ordens individuais. Quais são as ordens que nós temos deixado de seguir?
Quais são as direções? Às vezes o Senhor tem te falado: ora mais, me busca mais, jejue mais. Durante a nossa semana, o pastor ele tem falado algo e é verdade. Se você trabalha o dia inteiro, a semana inteira, você não está orando. Raríssimas vezes, raras exceções. Porque se você está cansado para vir, se você está trabalhando para vir numa quinta-feira, automaticamente você está cansado para orar na sua casa. São ordens: orai sem cessar, jejuar, igreja. Quando, o que Jesus falou lá em Mateus 21? Até a pastora passou, compartilhar essa palavra entre as mulheres. Quando o noivo for, jejue. Jejue. Um dia eu ouvi um pastor pregar sobre isso, que até então ninguém tinha trago esse discernimento. Esse pastor falou: por que Jesus falou, quando o noivo for, aí vocês têm que jejuar? Porque quando eu jejuo, o noivo vem. Jesus, ele vem naquela situação, ele traz a luz. Ali já não é mais a minha vontade, ali eu já me torno sensível à vontade dele. Ali eu vou ver Jesus na minha situação, eu vou ter discernimento. Quanto tempo você não jejua? Estou falando, sabe, ficar 1 ano sem comida, 3 horas, não, jejum. Algo que você sabe que como cristão nós temos que fazer. Sansão sabia que como nazireu ele não podia cortar o cabelo e não comer nada que viesse de uva. E eu e você como cristãos, nós sabemos que precisamos orar. Nós sabemos que nós devemos meditar na palavra, comer isso aqui, igreja. Isso aqui é o nosso manual. Nós sabemos que como cristão nós precisamos jejuar, nós precisamos ministrar a palavra, sermos propagadores do reino de Deus, porque nós fomos chamados para libertar um povo. Eu sou um agente de milagre aonde eu estiver. Eu preciso ser, sabe, Cristo ali naquele lugar. Entrou no salão, opa, sou agente de milagre. No seu trabalho, aonde a senhora, aonde nós formos, eu tenho um chamado. Mas Saul perdeu. Saul perdeu. Aí veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu, 13, do Senhor, executei a palavra do Senhor. Quem conhece essa história aqui, que ele tinha que matar dos animais até as crianças? Ele não fez isso. Se Deus mandou matar dos animais até as crianças, tudo, exterminar um povo, por que ele não fez isso? Porque ele se achou no direito de falar: não, acho que Deus exagerou um pouco. Não é bem assim não. Vou separar isso aqui, Deus vai adorar esse sacrifício. Vou pegar esses melhores animais, vou sacrificar para Deus. Não é assim não, igreja. Deus não aceita barganha. Deus não aceita barganha. Deus não aceita. É muito mais fácil às vezes você jejuar 1 hora porque Deus te pediu, do que você fazer 3 dias só na água sem Deus ter te pedido, para barganhar com o Senhor. Sacrifícios de tolo. É sacrifício de tolo. Só uma coisa Ele nos pede: obedeça. Mas só que obedecer, gente, é muito difícil, porque dentro de nós, aquele Adão que fala: eu me mando, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer, eu já sou crescido, eu já passei por essas experiências, Deus já me usou para ressuscitar o morto que não deveria ter sido ressuscitado, e eu me mando, eu sei quem eu sou, porque eu passo as madrugadas orando e não sei o que. Sacrifícios de tolo. Deus já deixou muito tempo e não percebe. E não percebe. Aí de repente, cadê aqui?
Vamos lá para o 23. 22 aqui no finalzinho. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos. 27. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Quais são os povos que você está ouvindo? Quem é que você está ouvindo, que você está obedecendo, ao invés de ir obedecer ao Senhor? Quais são os desejos internos que têm te conduzido a fazer escolhas que é para nós não ouvir, que é para nós taparmos os nossos ouvidos e ouvir a voz do Senhor? Aqui, igreja, nós temos que ser maduros o suficientes para discernir que nós precisamos correr atrás da presença do Espírito Santo, como aquela mulher que perdeu aquela dracma. Vou largar tudo. Eu preciso correr atrás do que eu estou perdendo. Eu preciso me posicionar. Você tem um chamado. O Senhor, Ele ministra na vida de cada um aqui. E eu não estou falando de coisas que homem e mulher colocou na sua cabeça, não. Porque muitas dessas coisas podem ser falsos profetas. Mas eu estou falando daquela intimidade sua com Deus ali dentro, aonde Ele te fala ordens e direções. E muitas vezes nós nos acovardamos, porque ouvimos o povo e achamos que nós devemos a este povo alguma resposta. E nós não devemos. Nós não devemos justificativa alguma à nossa carne, não devemos justificativa alguma ao homem e nem às nossas ambições. Porque eu e você somos cristãos, eu e você temos um chamado, eu e você nós temos um legado a se cumprir. E Saul perdeu isso. Saul perdeu. Temos a história de Saul, mas também temos a história de Moisés. Êxodo 33. Êxodo 33. Moisés, ele foi chamado para quê? Sansão foi chamado para quê? Saul foi chamado para quê? E eu e você fomos chamados para quê? Amém? Aonde eu estou? Êxodo, né? Êxodo 33, 15. Acho que a história de Moisés é uma das mais conhecidas, né? Êxodo 33. Eu tenho um sonho muito grande no meu coração, de termos pessoas para fazermos uma escola bíblica aqui. 33, 15. Fala assim. Vou começar no 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes: Conheço-te pelo teu nome. Também achastes graças aos meus olhos. Conheço-te pelo teu nome. Também achastes o quê? Qual que foi a diferença de Moisés com Sansão e Saul? O que Moisés fez? Tirou as sandálias. Ele podia muito bem falar assim: quem és tu, voz do além, que dizes para eu tirar a sandália, se eu sou neto do rei do Egito? Quem és tu? Mas ele fez o quê? Tirou as sandálias.
Eu te conheço pelo nome. Às vezes, igreja lá fora, ninguém sabe quem você é. Às vezes, ninguém sabe quem que é cristã, árvore da vida e cave. Ninguém sabe quem que nós somos. Mas o inferno e os olhos do Senhor sabem. O inferno e os olhos do Senhor sabem quem nós somos. E achastes graças, Odival, diante de mim. E continua: agora, pois, sei que achei graças aos teus olhos. Rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faças ir lá libertar este povo. Não me faças ir lá, Senhor, fazer sinais e prodígios no meio deste povo. Sabe por quê? Porque eu poderei perecer ou o meu nome será exaltado e não o do Senhor. Mas se a tua presença for comigo, eu saberei que eu ganharei, que eu conquistarei e saberão quem é o Senhor. Igreja, nós precisamos desejar a presença de Deus. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça entrar naquele carro. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça ir para aquele trabalho. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça pregar a tua palavra. Ou será que nós já alcançamos, ou achamos que alcançamos certas posições, que a presença de Deus não nos basta mais? Nós nem sabemos se ela já foi ou não. Vocês estão entendendo? Igreja, Deus tem grandes propósitos para este ministério. Mas o maior propósito do Senhor é que o povo que aqui se encontra o conheça. Não de ouvir falar, mas de com Ele estar. Que o povo que esteja aqui conheça o Senhor teu Deus. Um povo que discirna a voz de Deus e a voz dos homens. Um povo que discirna a voz de Deus e a voz do inimigo. Um povo que saiba quem eles são. Quem é este povo? Quem é este povo que aos domingos me adora, que às quintas vem me orar? Quem é este povo que fala que é cristão? A presença do Senhor, ela tem que ser algo desejado. Ela é para todos os que o buscam. Ela está disponível para todos que conhecem o coração dele. O que eu e você estamos fazendo? Vamos terminar o nosso ano de 2018. Aí a pergunta que fica comigo: será que, como diz o pastor, eu gastei mais os meus dias de 2018 com ele ou sem ele? Ou achando que estava com ele? Pior ainda, né? Cuidado com a liberdade que nós temos. Não usa da liberdade que o Senhor nos dá para se afastar dele. Não usa. Não usa. Como é que eu discerno se eu estou ou não me afastando de Deus? Com uma simples pergunta: como anda seu jardim? Como anda? Que a gente fala, sair do prédio é consequência. Porque na verdade o seu jardim já está abandonado há muito tempo. Como anda o seu jardim? Como anda o entrar pelo seu quarto, fechar a porta e ali ter esse momento com Ele? Como anda? Só isso que eu vou falar. Eu não conheço, eu conheço o meu jardim. Nem o jardim do meu esposo eu não conheço. Conheço o meu. Porque ele tem cuidado dele, eu tenho cuidado do meu. Ao mesmo tempo eu também tenho cuidado dele, também tenho cuidado do meu. Se é que vocês entendem. Mas depende é de mim.
Como anda? Será que no seu jardim o Senhor está indo? Será que quando você ergue suas mãos para adorar, sua oração está caindo, batendo no teto, voltando, não está subindo? O que está acontecendo? Será que o inferno pode falar: epa, eu sei quem que é, eu sei quem que é ele, que começou a orar, sai de baixo, porque quando esse homem ora, misericórdia, misericórdia, o inferno fala assim: misericórdia, vai orar, sangue de Jesus tem poder, faz alguma coisa, mas não deixa esse homem, essa mulher orar não. Quando essa igreja ora, sai de baixo. Nós precisamos resgatar isso, igreja. Eu lembro muito da minha conversão lá, converti no tempo lá do David Keelan, né, Fogo e Glória. E ele contando o testemunho dele, que eles estavam no prédio orando, adorando. De repente saiu, polícia vai parando, corpo de bombeiro vai parando. E esse que foi? Um incêndio. A igreja está pegando fogo, o telhado está pegando fogo lá de fora. Ele, fogo, que fogo? Esse fogo que vocês não apagam não. Esse fogo vocês não apagam. Quantos testemunhos, né, que nós vemos nos outros países, deles orando assim, as pessoas vão chegando. O que aconteceu? Uai, estão mandando nós entrar, nós estamos entrando. Estão mandando nós entrar, nós estamos entrando. Por quê? Porque encontrou um povo que busca o Senhor teu Deus. Porque encontrou um lugar onde a presença do Senhor é desejada. E isso nos basta. Precisamos de cura. De milagres, de muita coisa, mas nada disso nos adianta se não tivermos Ele. Vamos ficar de pés? Pai, faz essa análise da sua vida, sabe? Igual quinta-feira comentando, não adianta nada o pessoal do louvor vir aqui cantar se não faz do quarto deles um altar. Não adianta nada eu pegar esse microfone para falar se eu não faço do meu quarto um altar. Não adianta nada, não adianta. A gente aprende. Vai que um dia eu aprenda a cantar, né? A gente aprende. A gente aprende. O que faz a diferença é se Ele está. É ou não é, Tiagão? O que faz diferença é isso. Não adianta ter os melhores se o melhor não está. Se o principal não está. Não adianta, igreja, você ganhar rios e rios de dinheiro lá fora. Ter seu nome conhecido, reconhecido. Se perdestes a tua alma. Tolo. O que vai fazer? O que vai fazer? Gente, meu pai, como eu amo a vida do meu pai. Naninha, mas você estudou. Você está lá na frente, você está sendo pastora, Naninha. Naninha, por que você não faz igual fulano e vai para tal lugar? Naninha, por que você não presta um concurso em tal lugar? Por que você não vai? O que adiantou esse tanto de ano de faculdade seu para nada? Pra você não precisa estudar nada, só você ir lá na frente, pegar uma Bíblia e falar. Eu falo, não, você quer, vou construir aqui você aqui, vem embora para cá. As tentações lá fora são muitas, as vozes que nos faz ouvir são muitas. A fulana lá, ó, que estudou junto com você, já tem a casa, tem isso, tem aquilo, ganha tanto e tal e tal. Eu não sei dela, eu sei de mim. Eu não sei o que ela está produzindo, eu sei o que eu estou produzindo. Eu não sei qual que é o tesouro que ela está armazenando. Eu sei do meu. E é isso que nós precisamos parar para pensar. Não entre em abismos por ouvir a voz do povo. Não entre em buracos profundos que você às vezes não vai dar conta de sair. Porque o povo lá fora está falando e não é o Senhor. Não negocie. Fecha os seus olhos. Se vocês não olhar para mim, eu vou falar. Então, Pai, no nome de Jesus. Senhor, conhece o nosso coração. Pai, Tu és aquele que sonda o nosso coração.
O Senhor sabe aonde nós estamos desobedecendo a tua voz. O Senhor sabe aonde nós perdemos o Senhor pelo caminho. Espírito Santo, o Senhor sabe, Pai, quais as áreas das nossas vidas que não exala mais o seu perfume, que não tem mais o seu cheiro, que não atrai mais as pessoas, nem ao Senhor. Espírito Santo, eu te peço, vem com teu temor sobre as nossas vidas. Espírito Santo, vem com teu temor sobre as nossas vidas. Pai, o inimigo, as ambições deste século, as coisas deste século, Pai, as Dalilas, às vezes, Pai, cegaram os nossos olhos em determinadas áreas, se não foram em todas. E nós perdemos o foco, nós perdemos o chamado, nós perdemos a visão. Pai, o inferno tem olhado para nós e tem dado gargalhadas. Senhor, o inferno tem olhado muitas vezes para nós e tem dado gargalhadas. Porque ele sabe que nós perdemos o foco, mas tem misericórdia de nós, Jesus. Igreja, o Espírito Santo, ele conhece o teu coração. Ele sabe o quanto você o deseja. Ele sabe o valor que você dá para a presença dele. Eu não sei o que você vai fazer, o que você precisa fazer para trazer de volta o teu jardim, para trazer de volta Açoeiro, para ficar ali com você. Eu sei o que eu preciso, mas uma coisa eu te falo: faça o que precisa ser feito. Venda o que precisa ser vendido. Abre mão do que precisa, sabe, ser aberto, mas não segura nada que tem te roubado a presença do Senhor, que tem te tirado da presença do Espírito Santo. Que o Senhor, ele possa olhar para nós e dizer: eu te conheço. A minha presença, ela é contigo. A minha presença vai contigo. Que nós possamos ser conhecidos como Moisés foi conhecido, como amigo de Deus. Com Deus, com Moisés, Deus falava face a face. Que o Espírito Santo, ele possa vir falar face a face conosco. Quanto tempo você não tem uma experiência dessa com Ele? Ou será que você já teve uma experiência pessoal com Ele? Espírito Santo, muda a nossa visão. Abra os nossos olhos, Pai. Senhor, o nosso coração, ele tem almejado ter experiências com as coisas deste mundo. O nosso coração tem desejado, Pai, ser conhecido pelo mundo com aquilo que nós temos, não pelo que nós somos. E nós somos cristãos. Você é cristão. Você é cristão. Você é cristão. Há sobre nós um peso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.